Glória a Deus. Glória a Deus. Vou esperar aí alguns irmãos entrar, para que nós possamos começar aí a nossa live, nossa quarta aula de pneumatologia, tá bom? Já tem alguns irmãos aí que já estão entrando. Esperar aí os irmãos entrar, para que nós possamos começar a nossa quarta aula aí de pneumatologia, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, né? Hoje vai ser a quarta aula de pneumatologia. Hoje eu não vou fazer o uso da lousa, né? Que nós estamos gravando essa aula, fazendo essa live na minha casa, não está sendo feito na igreja. Então, os irmãos aí que sempre acompanham 7h30 da noite, hoje nós começamos um pouco mais cedo, né? Mas semana que vem nós vamos voltar aí. Alex, Deus abençoe, já está entrando aí, né? Então nós vamos dar início aí à nossa quarta aula de pneumatologia. Nós vamos falar especificamente sobre a obra do Espírito Santo, né? E na semana que vem nós iremos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Porque há uma diferença, né? Na obra do Espírito Santo nós vamos ver aí os frutos, que na verdade não é no plural, é no singular, o fruto do Espírito Santo. Então tem o fruto do Espírito Santo, é o que nós vamos trabalhar hoje nessa aula. E na semana que vem nós estaremos aí, nós teremos um período grande para falar sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Só que antes disso, vamos fazer uma oração, enquanto os irmãos já estão entrando aí, para que nós possamos dar início aí à nossa aula. Vamos fazer uma oração? Onde você estiver, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aqui estamos reunidos no teu nome porque sabemos, meu Pai querido, que tudo aquilo que nós fazemos só podemos fazer porque é dado pelo Senhor. Então que o Senhor venha tomar direção, meu Pai, desta live, que o Senhor venha nos ensinar através do teu Espírito Santo. Tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe tua vida. Vamos entrar então aqui já na introdução. Abre a sua Bíblia, você que pode. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso. Então, Efésios, capítulo de número 4, para que nós possamos entender um pouco mais aí sobre o Espírito Santo. Por que é bom entender sobre o Espírito Santo? Irmãos, algumas doutrinas dentro da teologia sistemática, né? E essas doutrinas é uma forma da gente se aprofundar dentro de determinado assunto. Por exemplo, começamos a falar de teontologia, a doutrina que fala sobre Deus Pai, né? Depois nós estudamos cristologia, né? A doutrina que trata sobre o Filho, fala sobre Cristo, fala sobre Jesus. E agora nós estamos estudando pneumatologia, né? Ou paracletologia, que é a doutrina que fala sobre o Espírito Santo. Tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não sabe, tem pessoas que não conseguem falar mais do que 5 minutos acerca do Espírito Santo, né? Então nós vemos que há uma falta de informação acerca disso. Então essa doutrina, pneumatologia, ela nos ajuda a conhecer mais o Espírito Santo, a sua obra, como que o Espírito Santo trabalha dentro da igreja. Então abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, verso de número 6. Efésios capítulo 4, verso de número 6, está escrito assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você prestou atenção no que Paulo escreve aos irmãos que estão em Éfeso? Capítulo 6 de Efésios 4 diz assim: há um só Deus, irmãos, há um só Deus, Pai de todos, o que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha o que Paulo está falando, que sobre todos é o Pai, por meio de todos o Filho, e está em todos o Espírito Santo. Então você consegue entender isso daqui? Por todos o Pai, trabalha sobre todos o Filho, e está em todos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, que tem uma das suas funções, né, é criar em nós a semelhança, a imagem de Cristo. É por isso que o Espírito Santo ele é tão importante. Se não tiver o Espírito Santo, você não é convencido do pecado.
o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito Santo, não adianta, irmãos. Nós não seguimos por esse caminho. Então, o Espírito Santo é um agente muito importante na nossa vida, porque o Pai amou, o Filho veio e se entregou, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Até aí tranquilo? Tudo bem? Então o Espírito Santo ele opera em nós. O Espírito Santo, irmãos, é tão importante na nossa vida porque o Espírito Santo ele tem o poder criativo. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos tricotômicos. Amém? Tricotômicos. Alma, espírito e corpo. O que nós somos é alma, temos um espírito e habitamos num corpo. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso espírito, fazendo assim o novo nascimento. O novo nascimento acontece no espírito. Nós nascemos de novo no espírito. O Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. E o Espírito Santo habitando dentro do nosso espírito, agora ele vai começar a moldar a nossa alma. É a partir do novo nascimento que surge aí a batalha entre o espírito e a carne. Essa batalha do espírito e da carne só surge a partir do novo nascimento. Porque antes do novo nascimento, a sua alma era totalmente dominada pelas vontades da carne. Era a carne que governava a sua alma. Eram os desejos carnais que governavam a sua alma. Mas quando acontece o novo nascimento no espírito, quando o seu espírito nasce, o Espírito Santo vem habitar dentro do teu espírito, agora começa essa batalha entre a carne e o espírito. Porque agora você já não mais é controlado pelos desejos da carne. Ainda que a carne tenta falar mais alto, mas você agora é controlado pela sua alma, pelo o espírito que foi regenerado através do novo nascimento. E agora tem a função de transformar. A nossa alma ela vai passar por um aperfeiçoamento, por uma transformação. Então, o novo nascimento ele acontece quando você aceita Jesus. Aceitou Jesus, irmãos, novo nascimento, até porque ninguém pode ir até lá e aceitar Jesus se não for pelo Espírito Santo, se não for o Espírito Santo que te conduz, amém? Então, o novo nascimento acontece no Espírito. A alma, ela é transformada, ela passa por um processo de regeneração por intermédio da palavra. Então, não vamos descartar aqui essa possibilidade. Pessoas que falam, eu não preciso de igreja. Pessoas que falam, eu não preciso congregar em lugar nenhum. Não. Isso daí está descartado, irmãos. Você precisa sim. Por quê? Você aceita Jesus e você precisa ser ensinado, você precisa ser conduzido. E para isso Deus levantou homens e mulheres de Deus habilitados, aptos para fazer isso. Homens e mulheres de Deus cheios do Espírito para que possam instruir, para que possam ensinar. A Bíblia fala que num determinado momento tinha um eunuco. Ele estava numa carroça, lendo o livro, o que não era livro, era pergaminho, de Isaías, capítulo 53. E de repente Felipe o alcança. E Felipe pergunta para ele, entendes o que lê? E ele falou, como se não há quem me ensina? Então, irmãos, precisamos sim de uma pessoa para nos ensinar. Claro que essa pessoa é um canal de bênção, por intermédio do Espírito Santo, essa pessoa nos ensina. Pastor, como que eu sei que esta pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? São pessoas sinceras com as coisas de Deus. Irmãos, o fruto do Espírito é o que nós vamos estudar nessa aula, é o que nós vamos trabalhar nesse momento. Através do fruto, você conhece a árvore. Não tem como uma árvore produzir um fruto diferente daquilo que ela é. Não tem como. Irmãos, com fruto não se engana. A árvore vai produzir o fruto. Através do fruto você identifica que tipo de árvore é aquela. Então, através do fruto você sabe se aquela árvore é uma árvore boa ou não. Amém? Então, o Espírito Santo ele tem esse poder, ele cria um novo espírito, ele dá um nascimento ao nosso espírito. O mesmo poder que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 3, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia um abismo, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então aquele pairar do Espírito Santo sobre a face das águas é justamente criar, ele está dando forma a uma terra que está vazia. Qual é a lição de vida que isso nos traz? Que essa terra sem forma e vazia somos nós.
somos eu e você. Nós éramos uma terra sem forma e vazia, e o Espírito Santo estava pairando sobre nós para poder dar forma, até o momento em que você aceita Jesus. Então aquele trabalho que ele fazia por fora, pairando, dando forma em você, agora ele vem trabalhar dentro de você. Conseguiu entender isso? Aquela terra sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, verso 3, a lição de vida é que aquela terra sem forma somos nós. O Espírito Santo que pairava sobre a face das águas é o Espírito Santo em volta de nós trabalhando, enviando pessoas, nos direcionando, tentando manter ali uma comunicação até que nós nos aproximamos de Cristo e haja um novo nascimento e ele possa habitar dentro de nós. Então o Espírito Santo, ele é muito importante na nossa vida. Qualquer pessoa que nega a deidade do Espírito Santo, essa pessoa é considerada herege. Qualquer pessoa que nega a deidade ou a divindade do Espírito Santo, esta pessoa é considerado herege, tá bom? Herege, é heresia. Uma igreja que se denomina cristã, que não acredita no poder do Espírito Santo como Deus, é uma igreja pseucristã, é uma igreja cristã falsa, pseucristã, pseu é falso, falsa cristã. Ela é herética, tá bom? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo, ele opera sobre nós, por nós e em nós. É o Espírito Santo que opera na nossa vida, amém? Então, a partir daí, nós começamos a entender, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, ele vai trazer da forma na terra que estava sem forma e vazia. Quando nós olhamos o Novo Testamento, a Bíblia diz que o anjo Gabriel vai falar para Maria, Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando o Espírito Santo vem sobre Maria e o poder do Altíssimo o envolve, então gera dentro dela Cristo, gera dentro dela Jesus. Assim é com todos os crentes que nascem da água e do Espírito, todos os crentes que nascem de novo. O Espírito Santo que vem sobre ele, né? O poder do Altíssimo faz com que gera dentro daquela pessoa, então, agora, as características de Cristo. O papel do Espírito Santo é formar em nós, é deixar cada um de nós mais parecido com a imagem de Cristo. Aquela imagem que foi perdida no Jardim do Éden, nós estamos num processo gradativo de restauração, primeiro no Espírito, depois na alma e por último no corpo. No Espírito, no novo nascimento. Na alma, através da palavra. A palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos molda, a palavra de Deus vai nos colocando na posição perfeita, da forma que Deus quer que nós estejamos. É a palavra de Deus que tem essa função de nos preparar, de nos moldar, até que nós venhamos a estar na estatura do varão perfeito, a imagem de Cristo por intermédio do Espírito Santo. Amém? Então, a partir daí, tomando por partir daí, nós iremos falar sobre a obra do Espírito Santo. Amém? Então vamos abrir a Bíblia aí, Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Você está em Efésios aí comigo. Você volta, né, algumas páginas, já é o livro de Gálatas. Nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo e especificamente fruto do Espírito. Vamos ver cada fruto do Espírito aqui, cada característica, e vamos entender o que significa, qual é a etimologia da palavra, para que nós possamos, na próxima aula, estar com a nossa base preparado para entrarmos no batismo com o Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, e nós iremos falar isso daí, com certeza, de forma mais aprofundada. Então, Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Lembra quando Jesus falou assim? Um novo mandamento vos dou, e o meu mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu amei a vós. Esse é o mandamento de Deus, irmãos, de Jesus,
que nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. É fácil? Não é fácil, mas é o que Deus espera de cada um de nós. Então vamos lá? O fruto do Espírito Santo nós precisamos entender. Nós precisamos usar a prática de falar assim. Não fale, irmãos, os frutos do Espírito, porque isso daí leva para um lado de plural, pluralidade. Não, é singular, o fruto do Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo em nós é fazer com que o fruto do Espírito amadureça. Então, o cristão genuíno, nascido da água e do Espírito, o crente, o cristão que nasceu de novo, ele precisa evidenciar o fruto do Espírito Santo, irmão. Não tem como, não tem como. Se não tem fruto do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Precisa desse amadurecimento. Precisa passar por esse processo de amadurecimento para que haja o fruto, porque o fruto é o que as pessoas veem. O fruto é aquilo que a qualidade da árvore expressa para que outras pessoas possam vir, se aproximar, se alimentar e reconhecer que tipo de árvore. Como que nós somos reconhecidos? Por intermédio do fruto. As pessoas olham o fruto e elas sabem, ali vai um homem de Deus, ali vai verdadeiramente uma mulher de Deus. Então o fruto do Espírito é amor. Todas as outras características que nós iremos ver, longanimidade, benignidade, paz, domínio próprio, isso daí ele deriva do amor. O amor é o fruto, mas esse fruto ele tem essas facetas, são 9 facetas, são 9 gomos desse fruto. A gente sempre usa esse termo técnico dentro da teologia, que o fruto do Espírito é como uma mexerica. E os gomos da mexerica é essa parte que, essas facetas, essas 9 facetas do Espírito que nós vemos aí. A longanimidade, a paz, a temperança, o domínio próprio, entendeu? Então, o fruto do Espírito é o amor. E aí o amor, ele se manifesta destas formas, tá? Então, o amor, a palavra amor, no grego, quando expressa o amor de Deus, que é o amor que Deus espera de nós, é o ágape. É o amor sacrificial. Porque hoje em dia é tão banalizado a questão do amor que as pessoas falam assim, justamente essa palavra amar, né? As pessoas comem, por exemplo, uma lasanha, ela fala, eu amo lasanha. Aí se ela sai de noite, vai para algum lugar, vai passear, ela fala assim, nossa, eu amo passear em tal lugar. Se ela vai assistir um filme, ela fala, eu amo esse filme. Se ela vai comprar uma roupa, ela fala, nossa, eu amo essa cor, esse tipo de cor. Aí depois ela vai para o culto, ela fala assim, eu amo a Deus. Então eles colocam tudo no mesmo bojo. Por quê? Porque na língua portuguesa não tem como a gente distinguir através dessa palavra. Amor tem um significado só, mas no grego não. No grego, esse amor, na língua grega, ele tem várias palavras, várias raízes, né, que vai especificar de que amor está sendo expresso, porque não pode juntar tudo no mesmo bojo, amém? Espero que os irmãos estejam entendendo. Se os irmãos tiverem alguma dúvida aí, vai colocando nos comentários, tá bom? Peço que os irmãos aí que estão ao vivo, os irmãos que estão acompanhando aí na live, compartilhem, irmão, compartilha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, né, da Igreja Vale da Bênção, se inscreve, compartilha, abençoa a vida de outras pessoas, porque isso vai trazer para nós e para aqueles que forem alcançados com o decorrer dos dias, vai trazer um crescimento espiritual. Nós precisamos valorizar esses momentos que nós temos aí acesso à palavra de Deus. Tem coisas que as pessoas não sabem, mas o Espírito Santo, ele fez questão de marcar um encontro hoje, e hoje independente se pode ser amanhã ou depois de amanhã, mas hoje quando você estiver assistindo, para que você possa ter as revelações do Espírito Santo. Então esse amor, que é o fruto do Espírito, é o amor, irmãos, que está em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque o amor não pode ser só falado, só discursivo. Um amor discursivo é muito fácil, irmãos, mas o amor tem que ser praticado. A pessoa pode falar assim, olha,
vê um morador de rua, fala, eu amo o morador de rua, mas e aí? E cadê a manifestação desse amor? Qual é a prática desse amor? O que faz para mudar a situação? Porque a partir do momento que eu amo uma pessoa, eu quero o bem daquela pessoa. Eu tenho que amar uma pessoa assim como eu amo a mim mesmo. Porque ninguém faz mal para o teu corpo, ninguém deixa o seu corpo sem se alimentar. Então, nós precisamos amar não só de palavras, não só de forma discursiva, mas nós temos que amar na prática, de fato e de verdade. Fazer com que este amor seja notório, fazer com que este amor seja real, palpável. Né? Olha o Salmo de número 23. Vamos ler o Salmo de número 23? Só para os irmãos terem uma ideia daquilo que eu estou querendo expressar por intermédio do Espírito Santo. Salmo de número 23, né? Que é o salmo aí atribuído ao nosso irmão Davi. Salmo de número 23. Está escrito assim, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. É esse, irmãos, é esse resultado de transbordar que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmãos, ele tem que transbordar, né? Por que usa esse termo transbordar? Por quê? Porque o que está cheio, o recipiente, se ele tiver qualquer cobertura na sua superfície, é impossível de ver o que está por dentro daquele recipiente. Então você precisa fazer com que transborde aquilo que está por dentro. É isso que o Espírito Santo ele vem potencializar dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele habita no nosso espírito, ele faz com que o nosso espírito reaviva, nosso espírito vai nascer de novo, e agora ele precisa potencializar essa evidência de que aquele vaso está cheio do Espírito Santo. Nós somos vasos de barro, né? Para que o poder da glória não seja nosso, mas de Deus, porque o que é precioso está posto dentro do vaso de barro, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nós temos de mais precioso, porque o Espírito Santo é quem vai fazer com que nós venhamos mudar, transformar todo dia, para que nós possamos nos encontrar com o nosso Deus. Então o Espírito Santo ele vai potencializar esse amor, a ponto de que ele transborde o amor, ele precisa transbordar. Não adianta só você falar que ama, irmãos, deixa o amor transbordar. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo que o amor vai transbordar sobre a tua vida. Você vai ser uma pessoa que vai transbordar de amor, de fruto do Espírito Santo. As pessoas irão olhar para você e irão evidenciar o poder do Espírito Santo atuando na tua vida e alcançando tantos quanto o Senhor achar por bem acrescentar a cada um de nós. É por isso que Jesus disse assim, aquele que ouve a minha palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. Em nome de Jesus, eu peço nesta tarde, deixe o Espírito Santo fazer jorrar esse rio de água viva que está dentro de você. Você não é uma represa, você é um rio, você é uma fonte. Você é uma fonte que Deus quer usar para alcançar tantas vidas. Deixe o Espírito Santo jorrar de dentro de você. Deixe o Espírito Santo jorrar desta água, esta água que quando uma pessoa sedenta venha tomar dessa água, ela nunca mais venha ter sede, porque ela vai saciar a sua sede espiritual. Isaías ele diz, chegará dias que as pessoas terão fome, melhor, Amós diz, fome da palavra, sede da palavra. Então você é uma fonte, você não é uma represa, você é uma fonte. Deixa essa fonte jorrar e deixa alcançar outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então deixa o Espírito Santo fazer com que jorre esta fonte de água viva que está dentro de você. Irmão, dentro de você, meu irmão, minha irmã, dentro de você é uma fonte. Você não pode represar essa fonte.
Deixa essa água desaguar, deixa essa água desemborcar, deixa essa água alcançar pessoas. Deixe com que Deus use você como canal de bênção para abençoar a vida de tantos quanto o Senhor achar por bem. Amém? Então, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Amém? Só que no grego, o amor ele tem algumas palavras, né? Se escreve algumas palavras para identificar aquilo que está querendo ser falado. Tem o amor eros. O amor eros, ele é que dá raiz à palavra erótico, erotismo. É um amor carnal, é um amor prazeroso da carne, né? Então, esse é o amor eros. Eros tem a ver com erotismo, né? Erótico. Então, é o amor carnal. Esse é o amor eros. Tem o amor philos, né? A palavra philos do grego, que dá origem à palavra filantropo, né? Filantrópico, porque fala de amar ao irmão, amar o próximo, amar o ser humano, amar o próximo. Então, amor philos, amor filantrópico, né? E tem o amor storges. O amor storges é o amor apaixonado, é a paixão, é o amor de um homem por uma mulher, amor storges. E tem o amor ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor a qual Deus amou o mundo. Um amor sacrificial, ele amou e deu-se. É o amor sacrificial. Nós precisamos expressar este amor sem esperar receber nada em troca. É um amor que não tem interesse. Esse é o amor, irmãos, que o Espírito Santo gera dentro de nós. Amor ágape. Amém? Amor ágape. Esse é o amor que nós precisamos exercitar. O amor que não espera receber nada em troca. Esse amor é o amor, irmãos, que o Espírito Santo faz gerar dentro de nós, queima nosso coração, queima nossa alma. É esse amor que quando a pessoa ela aceita Jesus, ela está no primeiro amor, ela quer evangelizar todo mundo, ela quer evangelizar todo mundo da casa dela, da família. Você já viu um novo convertido? Que ele quer enfiar Jesus pela garganta das pessoas a todo custo? Uma pessoa que encontra alguém, encontra um morador de rua, vai lá, abraça, fala de Jesus para aquela pessoa, encontra uma pessoa no ponto de ônibus pedindo, vai lá, abraça aquela pessoa, fala de Jesus para aquela pessoa, fala, olha, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua história, né? Pessoas que tomada por esse primeiro amor, que é o amor ágape, o amor que o Espírito Santo evidencia, potencializa dentro de nós, faz com que pessoas entrem dentro de bares, faz com que pessoas entrem dentro de lugares como Cracolândia, como favela, biqueira, vai lá e fala do amor de Cristo, independente se está colocando a sua vida em risco, porque é um amor sacrificial. Isso aí não é coisa sua, irmão, isso é coisa do Espírito Santo. Você nunca percebeu isso? E às vezes, nós nos pegamos e falamos assim, puxa vida, como que eu fui lá? Se fosse outro tempo eu não fazia isso. Por quê? Porque se você não tinha o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo ele faz esse fruto do Espírito, o amor, ele evidenciar na sua vida. Então, quando você tem o amor, o fruto do Espírito, amor, você não consegue ver uma pessoa que está sendo escravizada pelo pecado, que está sendo escravizada por Satanás. Você não consegue ver aquela pessoa caminhando a passos largos para o inferno e você não se compadecer disso. E você não sentir nisso uma dor na sua alma, algo que mexa com você, que não faça com que você tenha paz. Eu estou vendo uma pessoa indo para o inferno e eu não me compadeço daquela pessoa, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Porque quem tem amor, fruto do Espírito, quem nasceu da água e do Espírito, irmão, não consegue. Ela vai lá, ela se compadece, ela fala do amor de Cristo para aquela pessoa. Ela tem prazer em trazer aquela pessoa para a presença de Deus. Ela tem prazer em alcançar outras vidas, porque assim como Deus nos alcançou quando nós estávamos no lamaçal do pecado, assim também nós fazemos, né? Nós fazemos através do Espírito Santo para outras pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. Então, o amor que Deus espera de nós é o amor ágape, o amor sacrificial. Você não coloca a sua vida em primeiro lugar, você não coloca as suas vontades em primeiro lugar. Se é em prol de ajudar outras pessoas, se é em prol de trazer salvação, eu estou junto, eu vou fazer, eu vou para cima, eu ajudo. Esse é o fruto do Espírito. Amém? Então você precisa ter o fruto do Espírito, amor.
Agora, qual é o segundo fruto do Espírito? Né? Nós sabemos, o fruto do Espírito é amor, mas qual é agora a outra faceta? Qual é a outra característica? Nós temos aqui, ó, alegria, né? Alegria. A palavra alegria no grego é kiraris. Kiraris. Se escreve, irmãos, é charis, charis, que dá origem à palavra carisma. É essa palavra alegria, é essa faceta do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Sabe que tem pessoas que acham que Deus é um Deus irado, é um Deus... Não, Deus é alegre, irmãos. E a prova disso é que o Espírito Santo gera em nós alegria. Sabe por que hoje nós temos que ser alegres? Porque nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo da graça, do amor, nós fomos reconciliados com Ele. Nós fomos reconciliados, então essa alegria... Antigamente tinha um costume nas igrejas que as pessoas elas mediam, eu falo isso entre aspas, elas mediam a santidade de um indivíduo através da expressão facial. Se a pessoa fosse séria, cara fechada, homem de Deus, santidade. Não, irmãos, se alegre na presença de Deus. Seja uma pessoa alegre, porque triste você era quando você estava sendo escravo do diabo. Agora você é alegre, temos motivos para nos alegrarmos, porque nós somos livres pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, por intermédio de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário. Então, alegria, o fruto do Espírito, a alegria, ela traz para nós uma satisfação, ela traz para nós um prazer. Vem da palavra carisma, carismático. Seja carismático, irmão. Você é salvo em Cristo. Você é um portador das boas novas. Você é uma carta que vai ser lida pela humanidade. As pessoas... uma vez um grande teólogo falou, não me lembro agora quem foi, ele falou assim, de 100 pessoas, uma pessoa vai ler a Bíblia. 99 pessoas irá ler você. As pessoas vão ver as suas atitudes. Seja alegre, irmãos, porque o Espírito Santo nos traz essa alegria, essa paz, esse gozo, porque agora nós estamos satisfeitos, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Amém? Então nós temos aí também, fruto do Espírito, a paz, né? Essa palavra grega aqui tem até alguns nomes, né, que lembram um pouquinho essa palavra. A pronúncia no grego é eirene, né? No hebraico, shalom, né, que quer dizer paz. Então, a pessoa que chama Irene, né, então deriva dessa palavra paz. No grego, a pronúncia é eirene. E no hebraico, shalom. Né? Por isso que é comum nós ouvirmos alguns irmãos falando Shalom Adonai, né? A paz do Senhor. Então, quer gastar o seu hebraico? Isso aí é para crente lavado pelo sangue do Cordeiro, irmão. Quer gastar o seu hebraico? Salte as pessoas, Shalom Adonai. É a mesma coisa que você falar a paz do Senhor. Aí tem pessoas que falam, não pode dar a paz do Senhor, porque Senhor tem muitos. Não, quem está falando pode ter muito Senhor. Eu tenho um Senhor só, o meu Senhor é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu falo a paz do Senhor, eu sei de quem que eu estou falando. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que Jesus nos dá. Amém? Então, em hebraico, Shalom Adonai. Em português, a paz do Senhor. Amém? Outro fruto do Espírito, né? Outra faceta, outro gomo dessa grande mexerica. Longanimidade, né? Automaticamente fala de ânimo, né? Um ânimo longo. No grego, essa palavra é macrotumia, né? A palavra macro, ela já refere a algo grande, né? Macro, grande, micro, pequeno, macro, grande, pequeno. Então, macrotumia. Tumia fala de paz, né? Tumia. Então, macro, paciência, tolerância, constância, lentidão em punir pecado, lentidão em irar-se. Uma pessoa longânima, é isso aí, irmãos, uma pessoa longânima é uma pessoa paciente. Amém? Uma pessoa longânima é uma pessoa paciente, tolerante, uma pessoa constante. Então, como que eu sei que uma pessoa tem um fruto do Espírito?
pessoa tem amor. Ela tem amor pela obra, ela tem amor pelas almas que estão perecendo. Lembra que nós falamos aqui? Ela tem alegria, é uma pessoa alegre. O que o salmista disse? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você acha que porque ele está se alegrando, ele é menos santo do que outra pessoa? Claro que não, irmão. A santificação, quem faz a santificação em nós é o Espírito Santo. Então, amor, alegria, paz. Tem muita gente, irmãos, que não tem paz. Tem muita gente que não consegue ter paz com outras pessoas. Então, fruto do Espírito, paz. Longanimidade, quer dizer, um ânimo longo. É uma pessoa tardio em irar-se, uma pessoa paciente, constante. Irmão, tem pessoas que você percebe que ela fica sempre oscilando na fé. Hoje ela está aqui com todo aquele fervor, amanhã ela já está para baixo, está caída. Não. O fruto do Espírito ele vai gerar em você constância. Você vai pegar o que você for para fazer e você vai até o final. Você não é uma pessoa que hoje está envolvido, amanhã não está, me entristeci. Não tem essa, se entristeceu, não quero mais fazer. Até porque a obra não é para você, a obra é para Deus. Então nós precisamos sim, como falava o meu pai, né? Engole o choro e faça. É isso que tem que acontecer, irmãos. A obra é para Deus. Outro fruto do Espírito, benignidade, né? Benignidade, que fala de afeto, gentileza, ternura, meiguice. Essa palavra, no grego, a pronúncia é keresistostes, que é a palavra benignidade, né? Que quer falar de afeto. Uma pessoa benigna é uma pessoa que tem afeto, é uma pessoa que ela é gentil, é uma pessoa que tem ternura. Tá tudo vinculado a essas coisas, irmãos. Afeto, gentileza, ternura, meiguice. Isso é ser uma pessoa benigna. Amém? Até aí os irmãos estão conseguindo pegar. Espero que os irmãos entendam aí, né, o que o Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Tá bom? Esse é o propósito. Vamos compreender qual é a obra do Espírito Santo. Bondade, fruto do Espírito, bondade, né? Bondade. A palavra bondade, o que esse fruto ele vai gerar em nós? Generosidade ao servir. Uma pessoa generosa ao servir. Irmão, isso daqui pega muito crente, hein? Pega muito crente, ou se pega. Bondade, gentileza e fazer com que aquilo que Deus fez na sua vida seja algo conhecido pelas pessoas. Então, a nossa generosidade ao servir. Quando nós vamos servir a Deus, irmãos, se dê 100% para você fazer isso. O Espírito Santo ele vem para te capacitar a fazer a obra de Deus. E a obra de Deus não pode ser feita pela metade. A obra de Deus não pode ser feita só aquilo que você gosta. Eu gosto disso, eu vou fazer isso. Não gosto daquilo, não vou participar daquilo. Não. Errado. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo morando dentro de você, você precisa entender, eu preciso ser generoso ao servir, ou seja, eu preciso me dar 100% na obra de Deus, eu preciso fazer a obra de Deus com excelência, tá? Isso que é bondade. Fidelidade, fruto do Espírito, fidelidade. A palavra fidelidade no grego é pistis, palavra fidelidade. E ela traz para nós a informação de convicção da verdade que se acredita, tá? Convicção da verdade que se acredita, fé, confiança e lealdade. O Espírito Santo ele gera em mim fidelidade. Então, irmãos, a fidelidade ela é tanto no vertical como no horizontal. Não adianta você falar, eu sou fiel a Deus, mas você não consegue manifestar essa fidelidade no horizontal, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque a nossa fidelidade tem que ser no vertical e no horizontal. Amém? No vertical e no horizontal. Isso é fruto do Espírito. Você ser fiel a Deus, você ser fiel a pessoas, isso é fruto do Espírito. Não adianta. Fruto do Espírito, irmãos,
o amor. Se você não consegue se enquadrar dentro disso daqui, você precisa clamar a Deus para que amadureça o fruto do Espírito em você. Porque você já tem o Espírito Santo, você aceitou Jesus. Então você precisa clamar a Deus para que o Espírito Santo venha amadurecer o fruto, para que o fruto seja notório. Fruto do Espírito, fidelidade, você ser fiel a Deus. Quantas pessoas não conseguem ser fiel a Deus? Quantas pessoas... E automaticamente o seu relacionamento com Deus, ele vai refletir com as pessoas. Pegou isso aí? O seu relacionamento no vertical, ele vai refletir no horizontal. Eu só posso ser alguma coisa no horizontal se primeiro eu for no vertical. Então, o que acontece no vertical é espiritual, é dentro. Lembra que nós lemos o Salmo 23? Senhor, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda? Porque aquilo que eu tenho dentro, ele tem que transbordar. Ele tem que transbordar, não adianta. Não pode ficar só dentro. Tem que ser notório. Já pensou uma árvore, um pé de abacate, mas não produz folha, não produz fruto? É uma árvore seca, irmãos. Pode até ser um pé de abacate, mas não tem fruto, é árvore seca. Tem muita gente que diz, eu amo a Deus, eu tenho o Espírito Santo em mim, mas você não produz fruto? Infelizmente, me perdoa, é uma árvore seca. Árvore seca. E árvore seca, a Bíblia diz que a árvore que não produz fruto, o Senhor corta. E Ele prepara a terra e Ele planta outro. Então, cuidado. Produza fruto, porque o vindicultor, ele vem até a vinha, o viticultor, ele vem até a vinha e ele procura frutos. Então, cuidado. Ele está procurando fruto. Amém? Então, fidelidade. Fidelidade com Deus e fidelidade com as pessoas, com os homens. Porque aquilo que eu faço aqui no horizontal é um reflexo do relacionamento no vertical. Amém? Até aí os irmãos estão conseguindo pegar? Está dando para pegar aí, para assimilar essa quarta aula, aula de pneumatologia, a obra do Espírito Santo. Você está vendo a importância? Sem o Espírito Santo, irmãos, esses frutos do Espírito não tem jeito. Você já ouviu aquele ditado? Pessoas que falam assim, ela se depara com uma determinada situação e ela fala assim, se fosse antigamente, essa pessoa deu sorte, porque se fosse antes, a minha reação seria diferente. Né? Tem pessoas que brincam e falam assim, quando eu me batizei, minha mão ficou para o lado de fora. Tem pessoas que falam, eu nasci de novo, mas não pisa no meu calo. Cuidado, irmãos, cuidado. Isso aí é um sinal de que você ainda não tem os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito mudam a sua conduta, muda a sua postura. Você se comporta como uma pessoa nascida da água e do Espírito. Sabe essa transformação que o Espírito Santo faz no nosso espírito e o Espírito Santo faz na nossa alma? Essa transformação é uma transformação daquela palavra, metanoia. Metanoia é uma transformação a tal nível que as pessoas não conseguem imaginar que você poderia ser diferente daquilo que elas veem agora. Por exemplo, sabe a metamorfose da borboleta, da lagarta para a borboleta? Quem vê uma lagarta jamais vai imaginar que aquela lagarta pode se transformar numa borboleta. E quem vê uma borboleta jamais pode imaginar que lá atrás aquilo ali era uma lagarta. Porque são coisas totalmente distintas. É o mesmo ser. Só que passou por uma transformação. Passou por uma metamorfose, por uma metanoia, uma transformação de tal modo que é impossível você acreditar que antes era de outra forma. Essa é a transformação que o crente precisa viver, que o crente precisa passar. O Espírito Santo, ele quer nos transformar de uma tal forma que quando você contar o seu testemunho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas vão dizer assim, nossa, eu não consigo imaginar essa pessoa fazendo isso, essa pessoa fazendo aquilo. Essa pessoa era assim? Essa pessoa era daquele jeito? As pessoas não conseguem identificar. Por quê? Verdadeiramente foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a transformação. Agora a pessoa que, irmãos, fala que nasceu de novo, que transformou, que está sendo que foi transformado, mas está sempre, irmãos, sempre envolvido em guerras, em contendas, sempre envolvida em dissensões, sempre envolvida em brigas alheias, irmão, essa pessoa não nasceu de novo. Eu sinto muito em falar, mas não nasceu de novo. Precisa aceitar Jesus e nascer de novo aí, viu?
Então nós falamos da fidelidade. Aí tem agora uma outra característica, mansidão. Mansidão. Olha, mansidão vem da palavra egkratia, que vem dessa palavra ego, né? Egkratia no grego, né? Que vem da palavra ego. Mansidão, irmãos, é você matar o seu ego, é o autocontrole, né? É você controlar a sua língua, você controlar os seus desejos, as suas paixões, né? Essa é uma batalha com o seu eu interior, né? Com o seu ego, com a sua vontade. Mansidão, né? Desculpa, domínio próprio, né? Nós falamos aí da fidelidade e nós estamos falando do domínio próprio, que é egkratia, né, no grego, autocontrole. Então, mansidão. Quem foi o homem mais manso da terra? A Bíblia fala de Moisés. Moisés foi manso, irmãos. Imagina Moisés levando aquele povo no meio do deserto. O povo falava assim, Moisés, estamos com sede. Moisés ia lá, orava a Deus, Deus falava assim, toca na rocha, tocava na rocha, saía água para o povo. Moisés, estamos com fome. Deus mandava maná do céu. Então, Moisés, irmãos, estava ouvindo aquela murmuração do povo, aqui o povo sempre reclamando, o povo sempre questionando, e Moisés ali, a ponto de Deus uma vez chegar e falar assim, ó, Moisés, sai de perto deles, porque eu vou destruir esse povo. E Moisés fala assim, não, Senhor, não faça isso. O que os outros povos dirão? O Senhor tirou eles com o braço forte do Egito para matar no meio do deserto. Então, Moisés era um homem manso, irmãos. Moisés era um homem manso, domínio próprio, né? Só que Moisés, ele tinha um propósito, porque Deus trabalha com propósito, irmãos. Então, o propósito de Moisés era tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. Só que Moisés não entra em Canaã. Por quê? Porque Deus precisa levantar agora um outro líder, Josué. Josué, irmãos, ele aprendeu com Moisés, ele andou com Moisés, ele foi discípulo de Moisés. Mas Josué era homem de batalha, era homem de guerra. Moisés era manso, Josué já era de peleja, Josué já era de guerra. Então, pelo período que o povo ia passar pelo deserto, pela aquela caminhada no deserto, Deus precisava de um homem manso. Você consegue compreender isso aí? Que em determinados momentos Deus vai usar você. Mas quando Deus parar de usar você e começar a usar outra pessoa, não fique com inveja. Não fique com biquinho. Porque Deus usa cada pessoa num propósito. Quando o negócio foi para conquistar a terra prometida, Deus não precisava mais de um homem manso. Deus precisava de um homem guerreiro. Josué era guerreiro. Josué dormia com a espada, irmão. Quando o anjo do Senhor se apresenta, Josué já puxa a espada e pergunta, é contra nós ou é por nós? Poxa, Josué era homem de guerra, homem de peleja. O Josué não tinha conversa não, era na espada. Então Deus precisava agora, nesse novo propósito, né, nesse propósito de conquista, trabalhar com Josué. Então há momentos que Deus vai trabalhar com Moisés e há momentos que Deus vai trabalhar com Josué. Você já pensou se a gente mudasse a posição aqui? Se a gente colocasse Josué no deserto ali para conduzir o povo e Moisés para conquistar? Você já pensou como que ia virar uma bagunça isso? O povo ia chegar para Josué e ia falar assim, Josué, estamos com sede. Josué já passar a espada no pescoço. Porque Josué é para peleja. Aí tem pessoas que não entendem o ciclo de Deus, tem pessoas que não entendem o novo de Deus. Tem pessoas que falam assim, se eu gostava tanto do meu pastor da década de 70, meu pastor da década de 80, o meu pastor que eu nasci na fé. Irmãos, Deus prepara cada pessoa para um determinado tempo. O propósito naquela época era aquele pastor daquele jeito. Agora você tem que entender que o propósito é diferente. Deus quer usar você para conquistar algumas coisas. Então muda-se, né, muitas das vezes a liderança e a gente fica pegado a coisas do passado. Então nós precisamos entender isso aí. Então mansidão, domínio próprio, ter autocontrole. E eu pulei o domínio próprio. E eu pulei a mansidão, né? Mansidão, eu acho que eu não falei a palavra grega, que é praótese, que fala de gentileza, humildade, cortesia, ser discreto. Domínio próprio é a pessoa se policiar, né? A pessoa ter o domínio próprio naquilo que ela vai fazer, porque ela nasceu do Espírito, então agora o testemunho dela tem que ser um testemunho que evidencia que ela é nascida
do Espírito. Amém? Então, para nós, né, encerrarmos essa aula aí, eu só vou introduzir para os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 5. Amém? Atos, capítulo 1, verso de número 5. Eu só vou introduzir aqui uma informação para que nós possamos dar continuidade na próxima aula, semana que vem. Atos, capítulo 1, verso de número 5. E aí, semana que vem, nós iremos falar, né, com bastante tempo aí, sobre o batismo com o Espírito Santo. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 5. Está escrito assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Né? Por isso Deus fala ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais é uma coisa, fruto do Espírito é outra. Amém? Então nós precisamos entender isso. Fruto do Espírito é uma coisa, dons é outra coisa totalmente diferente. Batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo é a mesma coisa, irmãos, tá bom? Então, quando você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, nós recebemos ele e ele vai nos ajudar na obra da salvação. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo opera em nós para convencer cada homem do seu pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Aí o batismo com o Espírito Santo é algo que nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, nós precisamos buscar mesmo e de forma tremenda. Busque com toda a sua força. Batismo no Espírito Santo, para que Deus possa evidenciar aí os dons espirituais. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ele fala de um revestimento de poder. É por isso que Jesus ele fala assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Revestimento, tá? Então, quando nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo vem morar no nosso espírito, nós somos vestidos de Cristo. Nós exalamos o bom cheiro de Cristo. Nós somos vestidos. Com o tempo, caminhando na fé, caminhando com Deus, caminhando na presença do Pai, nós vamos clamar pelo revestimento. Não pode, irmãos, ter um revestimento antes de você ser vestido. Tenta imaginar uma cena aí. Uma pessoa colocar um paletó e ela tiver sem camisa, por exemplo. Vai ficar uma coisa estranha, ridícula. Vai ficar uma coisa incomum. Pode se considerar até num grau de aberração. É o que nós vemos muitas das vezes. A pessoa não foi ainda vestida por Cristo e a pessoa já está querendo manifestar o revestimento no poder. Calma. Há um tempo determinado para todas as coisas. Primeiro você precisa ser vestido por Cristo e depois ser revestido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem para te revestir, para te capacitar para fazer determinadas coisas, tá? Porque os dons espirituais, eles são reais, eles são evidentes, eles são atuais e eles têm um propósito: edificação da igreja. Os dons espirituais é para a edificação da igreja. Para qual é o motivo que você está pedindo os dons espirituais? Tem que ser para a edificação da igreja. Porque dons para a edificação da igreja estão cumprindo o seu propósito. Se não for para a edificação da igreja, ele não está cumprindo o propósito. Então aí os dons, em vez de ser bênção, torna-se maldição. Aí ele vai servir para a sua própria condenação. Aí tem aquele texto que Jesus fala assim: olha, naquele grande dia muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios, falamos outras línguas, curamos enfermos. Mas calma aí, em que motivação você fez isso? Qual era a intenção? Você fazia isso por... Qual era o propósito? Era para a edificação da igreja? Ou era para você ganhar likes? Ou era para você ganhar views na internet? Ou era para você propagar uma fama? Então tome cuidado. Os dons espirituais eles servem para a edificação da igreja, tá bom? E não para exaltação pessoal, tá? Fama
Nós temos que ter fama, mas nós precisamos aprender com Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo ia chegar em qualquer cidade, a fama de Cristo chegava antes. Por quê? A fama, irmãos, ela não pode andar junto conosco. Porque se a fama andar junto conosco, né, isso vai trazer em nós, vai fazer com que nós nos tornamos soberbos, exaltados, orgulhosos. Nós vamos bater no peito e falar, eu posso, eu faço, eu sou, quando a fama andar junto. Mas a fama ela tem que andar na frente. Ela, antes de você chegar num lugar, as pessoas falam assim, nossa, eu já ouvi falar desse irmão, esse irmão é muito usado por Deus, e ali você vai operar sinais, prodígios e maravilha, para que Jesus seja glorificado, porque o que você está operando é pelo poder do Espírito Santo, não é por mérito seu, e aí automaticamente a sua fama vai continuar correndo. Então a sua fama vai na frente, nós aprendemos isso com Jesus. Ele chegava na cidade, mas a fama dele já tinha chegado antes. Então a fama dele ia para outra cidade e ele operava sinais ali. Por quê? Porque isso vai trazer nas pessoas, né, a conversão. As pessoas vão ver os sinais e vão se converter. A fama vai na frente preparando o caminho. Então, para que nós possamos encerrar essa live, encerrar essa aula sobre as obras do Espírito Santo, né, o que o Espírito Santo faz em nós precisamos entender isso daí. Os dons espirituais, que é o que nós vamos iniciar na próxima aula, segunda-feira que vem, nós iremos falar sobre dons. Amém? Os dons espirituais, irmãos, eles servem para edificação da igreja. Edificando a igreja, está seguindo o propósito e Deus está se agradando e aí você vai receber galardão por causa disso. Mas se você usar os dons para benefício próprio, como nós vemos aí, né, live do Pix, pessoas que se você der Pix ela te revela. Não, isso daí, irmãos, não tem nada a ver com a obra de Deus. Isso aí é a pessoa fazendo uma obra dela mesma. Pastor, isso pode acontecer? Claro que pode. Romanos diz que os dons, ele é dado sem arrependimento. Deus não tira, irmãos, o dom. Só que cuidado, se não for usado para edificação da igreja, ele vai servir para a sua própria condenação. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus ele possa fazer prosperar todos os planos e projetos que Ele tem colocado no teu coração. Eu peço que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, que a sua casa seja um cenário de milagre, que a tua casa seja um cenário de bênção, né? E o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Deus abençoe você que esteve comigo aí até o final. Deus abençoe tantos quantos será alcançado por esta live. Fica com Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.